ouves a voz do vento. Desde criança eu senti o desejo de querer ser padre. Eu não sei falar exatamente o momento em que eu senti o desejo, né, a vontade de querer ser padre. Mas eu lembro que desde criança, desde muito pequeno, eu falava, né, que eu queria ser padre. Natural da cidade de Cambuí, Padre Francisco José da Silva, desde pequeno, manifestava a vontade de se consagrar e ser padre. Hoje, ele atua como formador no Seminário Arquidiocesano de Pouso Alegre Nossa Senhora Auxiliadora. O desejo pessoal, somado ao incentivo da família, fez Francisco abraçar o sacerdócio em 2011. Foi um pouco do incentivo dos pais também, eu acho, da família, né? A família minha é uma família pequena, porém uma família bastante religiosa, bastante católica. Todas as manhãs, Francisco, ainda menino, via sua mãe em atitude de oração. Aquela imagem sedimentou o afeto do futuro sacerdote e foi fundamental para despertá-lo para a fé. Eu lembro, assim, com bastante carinho e com bastante saudade também, de quando eu acordava de manhãzinha, eu ouvia minha mãe rezando o terço. Então isso daí fica marcado, né, na vida da gente, né? Apesar de ser bastante católica, a família de Francisco José não tinha convivência próxima com os padres de Cambuí. O contato do futuro presbítero com os sacerdotes se dava somente nos momentos das celebrações. Eu conhecia os padres, mas só de ir à missa. Participava das missas aos finais de semana com os meus pais. Nunca tive assim um relacionamento mais perto, né, com os padres. A participação de Francisco nas celebrações e encontros de catequese foi introduzindo aos poucos aquele menino na vida da igreja. Padre Francisco recorda que as atividades pastorais foram como sementes da vocação. Sempre participava das missas, né? Depois que eu fiz a catequese, eu fui convidado a ser catequista, né? E eu ajudava ali na comunidade onde eu nasci e fui criado, que é a comunidade Santo Antônio, ali em Cambuí. E o desejo parece que foi crescendo, foi aumentando o desejo de querer ser padre, de conhecer mais a vida do padre, né? Depois também na adolescência eu comecei a participar de um grupo de jovens que existia em Cambuí. Até esse grupo fez esses dias atrás, acho que 30 anos, que era o grupo Juque, lá de Cambuí, que existe até hoje. Na juventude, Francisco decidiu compartilhar o desejo com o pároco da paróquia de Nossa Senhora do Carmo de Cambuí, Padre Narciso Pires Franco. As orientações dadas por Padre Narciso foram determinantes para aquele jovem discernir o caminho a ser seguido. Decidi conversar com o padre. Na época era o Padre Narciso, que era o pároco lá de Cambuí. E eu fui conversar com ele e ele fez um acompanhamento comigo, né? Um acompanhamento vocacional, sem eu ainda conhecer o seminário. E eu ia lá, conversava com ele, ele tinha uma biblioteca assim, tinha bastante livros, então ele sempre pegava um livro vocacional e dava para eu ler, era a tarefa que ele dava para mim. Eu voltava para casa, lia o livro e retornava lá na paróquia para eu discutir com ele, conversar com ele sobre o livro e como estava caminhando, né, o meu discernimento vocacional. A leitura de um livro ajudou o jovem Francisco a fortalecer a vocação. Eu lembro até da cor do livro. É um livro azul que chama Vocação. E esse livro eu recordo, né, que ajudou bastante no meu discernimento, né? Eu gostei bastante de ler, ajudou bastante na minha decisão. O livro falava das diversas vocações, mas dava uma ênfase, assim, uma importância para a vocação religiosa, a vocação sacerdotal. Apesar de sempre alimentar o desejo de ser padre, algumas dúvidas habitavam no coração de Francisco. Principalmente na fase da adolescência, a gente tem bastante insegurança, né? A gente tem bastante dúvidas, curiosidades, né? Eu sentia essas dúvidas e curiosidades, mas eu acho que o que mais pegou assim forte, o que mais pegou pesado
nessa dúvida minha, nessa indecisão, foi a família mesmo. Pensar que eu tinha que deixar a família para ficar bastante tempo distante. Eu nunca tinha saído de casa. No ano 2000, Francisco José entrou para o Seminário Arquidiocesano de Pouso Alegre. Ele recorda o dia que saiu de casa para ir embora para o seminário. Foi difícil, foi difícil. Eu lembro, a minha casa, antes ela tinha um muro baixinho, e a gente sempre, de dentro do quintal da casa, a gente conseguia enxergar a rua. E eu fiz a minha mala e vim de ônibus, né? E quando eu estava saindo, a minha casa fica, né? É a mesma casa até hoje, no meio de um morro. Então, quando eu estava saindo, a minha mãe ficou olhando e chorando. E eu indo para o seminário. Eu nunca tinha saído de casa, primeira vez. Mas foi difícil. Depois de 3 anos de formação, ele decidiu sair do seminário, retornou para a casa dos pais, arrumou um emprego e aproveitou para estudar. Eu trabalhava numa loja de revelação de fotos. Na época tinha, né, as revelações, o filme. Eu trabalhava ali na loja. Eu trabalhava no balcão e também ajudava na máquina de revelação. Em 2007, o jovem retornou para Pouso Alegre. Ingressou novamente no seminário. Numa autoavaliação, Padre Francisco se considerava uma pessoa bastante tímida. Mas a convivência e as chamadas noites culturais, um espaço para apresentações que existiam no seminário, contribuíram para ele superar as dificuldades de se expor em público. Eu era muito tímido quando eu ingressei, né, para o seminário. E eu lembro da primeira peça de teatro que nós fizemos. Eu tive muita dificuldade para eu conseguir apresentar, né? A gente pegou aquela história do lobo mau, né? A gente fez uma readaptação daquela história do lobo mau. Com o tema Deixaram tudo e seguiram Jesus, uma passagem do Evangelho de São Lucas, em 2011, Francisco foi ordenado padre na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, em sua terra natal. Padre Francisco lembra o dia em que o bispo impôs as mãos sobre a sua cabeça e se consagrou definitivamente para Deus e para a Igreja. O dia da ordenação é muito especial, né? A gente fica bastante ansioso, a gente fica bastante nervoso, né? Eu lembro que no dia anterior, na noite, né, da minha ordenação, eu quase não consegui dormir. Fiquei bastante ansioso. É um momento muito esperado, né? É um momento que a gente trabalha muito dentro de nós, né, diante do processo que a gente faz da caminhada. Como eu disse, mais de 10 anos no seminário, fora o tempo que eu fiquei fora do seminário, mas também pensando, né, nesse dia. Então é um dia muito esperado. É uma emoção assim muito gostosa que a gente sente. Logo depois que eu voltei para casa, a sensação que eu sentia é que eu tinha feito a coisa certa. Com 12 anos de presbitério, Padre Francisco José da Silva é um entusiasta da vida sacerdotal. As tarefas e as exigências do dia a dia da vida de um consagrado o encantam cada vez mais. Na vida sacerdotal, eu acho que tudo que a gente faz, eu sinto muito prazer, né, em tudo que eu faço, em favor da igreja, né? Acho que tudo me realiza dentro da minha vida, dentro do serviço que eu desempenho, ministério sacerdotal. Tudo me realiza bastante. Tem os momentos difíceis, né? Tem momentos assim complicados, tem muitos obstáculos, né? Dificuldades, mas eu acho que o desejo de prosseguir a caminhada, né? O desejo de continuar servindo a igreja é maior do que os desafios, é maior do que os obstáculos. E a gente vai superando, a gente vai prosseguindo, a gente vai caminhando. Se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua.